carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 13. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Nós vamos ler o último versículo, e este é também o de número 13. Primeira missiva de Paulo aos irmãos em Corintos, capítulo 13 e o versículo de número 13. Quem encontrou, por gentileza, diga amém. Está escrito assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, essas três, mas a maior destas é o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três, mas a maior destas é o amor. Diga comigo: fé, esperança e amor. Agora diga: Espírito Santo, continue falando comigo. Retome o seu assento, por gentileza. Atenciosa e reverentemente, incline os seus ouvidos para a exposição da palavra do Senhor, na certeza de que Deus falará ao seu coração. Queridos, 1 Coríntios capítulo de número 13 é um texto conhecidíssimo de todos nós, e sem sombra de dúvidas a palavra-chave, o texto áureo do capítulo 13 é o amor. O apóstolo Paulo faz questão de mencionar três palavras importantíssimas e de uma relevância muito grande para o cristão, falando a respeito da fé, da esperança e do amor. Todavia, ele dá uma ênfase, ele prefacia a palavra amor. Mas essa noite, na noite de ceia do Senhor, nós vamos refletir um pouco sobre essa temática, especificamente sobre essas três palavras. Mas vale a pena lembrar a você que, para nós termos um entendimento mais claro do que Paulo está dizendo quando menciona essas três palavras, isso requer uma análise contextual. Obviamente, para termos uma compreensão mais límpida do que Paulo está dizendo, não só aos irmãos em Corintos, como a mim e a você nesta oportunidade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, sem sombra de dúvidas, o intuito do apóstolo é corretivo, mas também é preventivo. Porque a igreja que estava na grande metrópole de Corintos era uma igreja que nos dias de Paulo estava cometendo pecados absurdos, pecados horrendos. E naquela comunidade cristã, é interessante nós mencionarmos que era uma comunidade muito potentosa, a igreja de Corintos,
era uma igreja grande em números, havia uma membresia expressiva. E se você observar, sem sombra de dúvidas, uma igreja que se gabava por ser detentora dos dons espirituais, mas no Novo Testamento, no ministério de Paulo, é a igreja mais problemática que Paulo estava lidando. Mas como pode uma igreja tão espiritual, uma igreja que operava nos dons, ser uma igreja tão problemática? E não se assuste você, uma igreja muito carnal, diga-se de passagem. Sendo assim, há uma grande necessidade, uma necessidade urgente de Paulo escrever 2 cartas, e a maior parte do conteúdo destas cartas é corrigindo, exortando, como também prevenindo a comunidade cristã e os nossos irmãos que congregavam naquela igreja. Como eu já disse, uma igreja que de forma carnal estava usando e operando nos dons espirituais, mas de uma maneira muito equivocada, carnal e egoísta. Paulo vai corrigir esta igreja porque até no âmbito do que se diz respeito ao uso dos dons, havia abusos, exageros. Mas o apóstolo Paulo, de forma corretiva e amorosa, vai corrigir e instruir aqueles irmãos. Se você ler as cartas, você vai observar que Paulo classifica um pecado horrendo e menciona, melhor dizendo, que estava sendo cometido naquela igreja, onde um membro da igreja de Corintos estava praticando relação sexual com a sua própria madrasta. Se você observar, havia alguns grupos de crentes com um favoritismo no que se diz respeito, irmã Alessandra, até mesmo aos pregadores que ministravam àquela igreja. Uns gostavam de ouvir Apolo, outros amavam ouvir o Cefas, alguns poucos gostavam de ouvir Paulo, e se você ler, você vai descobrir que alguns irmãos não gostavam da mensagem que Paulo pregava, considerando um fraco pregador. E outras situações adversas que estavam acontecendo naquela comunidade. E vale a pena nós contextualizarmos. Se formos pelo viés das informações, no que se diz respeito ao pentecostalismo, a igreja mais pentecostal do Novo Testamento é a igreja de Corintos. Havia profecias, revelações, eles usavam, entretanto, de forma errada, o dom de línguas, por exemplo. Quando você lê 1 Coríntios 14, eu costumo dizer que se o pentecostalismo se debruçasse em 1 Coríntios 14, muita coisa mudaria, obviamente, para melhor. Não apagaria o fogo do Espírito, mas instruiria os crentes qual a forma correta de operar nos dons espirituais, em especial no dom que é mais usado de forma equivocada
e errônea, que é o dom de línguas. O que está acontecendo na igreja de Corintos é que está havendo um exibicionismo e um exagero desse dom, porque quando era para verbalizar entre o cristão e Deus em seu momento íntimo, naquilo que os mais entendidos chamam de o idioma da fé, a linguagem secreta e codificada da oração, que é o uso das línguas estranhas, eles estavam fazendo de forma equivocada, carnal, se exibindo. Na igreja de Corintos acontecia mais ou menos assim: os crentes que oravam em línguas estavam disputando entre si quem falava mais e quem falava mais alto. Julgavam que o crente que falasse mais línguas e que falasse de forma mais alta, ele era o mais espiritual. E olha, que quando Paulo vê isso, Paulo diz: olha, eu recebi do Senhor um mandamento, não sou eu que estou dizendo, mas o Senhor que está fazendo e falando. No que se diz respeito ao uso desses dons, vocês estão agindo de forma carnal e está fazendo uma desordem no culto. Isso é interessante. Eu conversava com um presbítero esses dias, ele disse para ele: varão, não há menção na igreja de Corintos, crente rodando, caindo, pulando, dançando, e por muito pouco Paulo chamou de desordem. Calma aí. O que Paulo chama de desordem na igreja de Corintos? O simples fato do falar em línguas de forma alta, exibir o dom, e simplesmente aquele corre-corre na igreja. Quando um crente recebia uma profecia, ambos queriam entregar a profecia na mesma hora, e ficava aquela correria dentro da igreja. Quando Paulo disse: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que Paulo está dizendo, presbítero Newton, é mais ou menos isso. Se Deus me entregar uma palavra profética aqui, como eu tenho controle sobre o meu espírito, Deus entregar uma palavra profética para o Carlos, tanto faz eu entregar essa palavra agora, como daqui meia hora, quando terminar o culto, eu chamá-lo no canto e dizer: irmão Carlos, o Espírito de Deus me disse isso, isso e isso. E observe que eu não preciso pegar o microfone e entregar uma mensagem para Carlos em alto e bom som, sendo que a mensagem é para ele e eu posso falar no ouvido dele. Tudo isso é uma questão de educação, é tudo uma questão de ética. Porém, eu digo isso e falo que de forma tristonha, o grande problema, irmã Alessandra, é porque falta instrução, falta ensinamento. E quando, Renata, Paulo vê os crentes se exibindo, falando em línguas de forma alta, uns querendo falar mais do que os outros, Paulo disse: alto lá. Gente, isso não é sinal de espiritualidade, porque talvez vocês nunca me ouviram falar em línguas estranhas aqui, mas eu dou graças, 1 Coríntios 14, 18, ao meu Deus, porque eu falo mais em línguas do que vocês todos. Todavia, quando eu me reúno com vocês, eu prefiro falar 5 palavras no idioma que vocês entendem do que 10.000 em outras línguas que não vão edificar a vocês. Agora, no meu secreto com Deus, eu falo mais em línguas do que vocês todos. E eu quero aqui celebrar e glorificar o nome do Senhor, que eu dou graças também ao meu Deus, não falo isso por jactância, mas pela bondade de Deus, que eu não sei qual o dia que eu não oro em línguas, eu e Deus no meu secreto. Mas não me vejo necessidade de exibir esse dom aqui no meio de vocês. Por quê? Porque ele é frio. Porque ele é metido a teólogo. Já ouvi muito isso. Um dia eu vi em uma reunião de obreiro, o irmão dizer, depois que terminou a reunião, ele me chamou e disse assim: rapaz, do jeito que tu fala,
Parece que tu nem fala em línguas, né? Eu disse: varão, me desculpe, mas na humildade, você já orou 2, 3 horas em línguas de forma sequencial? Não. Falei: pois é, pela misericórdia de Deus, quando eu tiro para orar, há momentos quando eu consigo ter esse tempo, eu oro 2, 3 horas em línguas, eu e Deus. Porque a Bíblia diz: o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Aí Paulo diz: ao passo que o que profetiza edifica a igreja, exortando, consolando e a edificando. O grande problema, eu já disse e vou repetir, é que o nosso pentecostalismo, ele não tem base na raiz nem histórica e muito menos neotestamentária. É como, Alessandra, se nós estivéssemos vivendo um outro mover no que se diz respeito ao Pentecostes. E vale a pena contextualizar isto, porque é um problema que Paulo está lidando na igreja mais pentecostal do Novo Testamento. Todavia, a mais problemática e carnal, que até no âmbito e no campo do exercício dos dons espirituais, que são dons de Deus, eles estão operando de forma carnal, equivocada e errada. Ah, pastor, mas não há necessidade. Eu acho que tocar nesse assunto é desnecessário. Quem quiser gritar, grita. Quem quiser pular, pula. Quem quiser falar em línguas alto, fale. Não vejo que isso é pecado. Depende. Aí vai depender. Vai depender se você está dizendo isso e tem coerência com as Escrituras. Porque se Paulo está dizendo que, em 1 Coríntios 14, o que ele está ensinando é um mandamento do Senhor, se eu atropelo, se eu não me submeto a esse mandamento, eu estou pecando contra Deus e contra o mandamento, da mesma forma que eu pecaria contra qualquer um outro. Aqui está um problema. Aqui há um problema sério aqui. Aqui há um problema sério. Ou eu me submeto em humildade, maturidade e em obediência a 1 Coríntios 14, ou eu desconsidero como mandamento do Senhor e segue o fluxo. Aí o presbítero disse: mas Rudinei, como é que muda isso? Difícil mudar, mas muda quando um pastor local, quando um pastor de uma congregação, ele recebe esse conhecimento e ele transmite para a sua comunidade. Porque para outras comunidades vai ficar difícil tocar nesse assunto, com certeza. Vai arrumar um problema grande. Grande. Porque a gente aprendeu que o pregador pentecostal, ele grita assim: adore a Deus do seu jeito. Não é assim, irmão. A irmã mencionou aqui algo interessante. Não se adora a Deus de qualquer jeito. Se adora a Deus em espírito e em verdade. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes de Roma, em Romanos 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os corpos de vocês em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. O culto racional, ele é um culto agradável a Deus. É o culto da inteligência. É o culto da psique. É o culto do raciocínio, irmão. Então Paulo está lidando com uma igreja problemática, carnal. E vale a pena lembrar e contextualizar a mensagem que essa igreja no abuso do uso dos dons estão pecando contra Deus. Mas Paulo vai corrigir. E eu acredito, a Bíblia não faz menção, mas eu acredito que depois dessa missiva, desse assunto delicado tratado por Paulo de forma assim muito
caprichosa, sabe, muito detalhada. Eu penso, Alessandra, que a igreja de Corintos entrou por um outro caminho. Hoje não é diferente. Hoje há um exibicionismo, e o que me entristece, além do exibicionismo, se fosse um exibicionismo do dom verdadeiro, já seria errado. O problema é que há uma falsificação. Isso é triste. Há uma falsificação dos dons espirituais. Há uma vulgarização. Há uma banalização. Moveres estranhos. Emocionalismo coletivo. Desordem. Modismo. E uma compreensão bem distante do que de fato é avivamento. Diga comigo, é uma verdade. Agora diga, uma triste verdade. Agora, enquanto a igreja de Corintos, ela está nesse campo metafísico, uma crença no sobrenatural, há uma ideologia de que as línguas estranhas faladas pelos crentes é um idioma angelical e não o é. Paulo faz questão de dizer, ainda que eu falasse. Paulo não está dizendo eu falo. Não é uma língua angelical. É um idioma da fé, um idioma espiritual. É uma linguagem codificada. Língua estranha é isso. Que um pentecostal, no seu momento de meditação, ele escreveu e classificou o momento em que o crente está orando em línguas. Ele chamou isso, você pode até se escandalizar, mas eu achei muito interessante. Ele chamou de o orgasmo da alma. Eu achei profundo isso. E é uma linguagem sobrenatural, codificada, que só Deus entende. Tanto é que Paulo disse, quem fala em mistérios, fala diretamente com Deus. E o faz em espírito, e ninguém entende. Apenas aquele que lhe deu a linguagem codificada e sobrenatural. Irmão, se eu fosse contar para você aqui as experiências, Alessandra, que eu já tive nos momentos de orar em línguas, vamos dizer, no hora após hora, de mensagens que eu recebi orando em línguas, e recebi a mensagem, a introdução, desenvolvimento, a aplicação, revelações profundas. Só quem vive e exercita o dom consegue desfrutar dessas experiências. É fácil eu julgar quem fala em línguas, é fácil eu julgar quem é cheio de Deus, porque se eu não tenho uma experiência, eu desconheço. Mas eu louvo a Deus pelas experiências, pelos frutos colhidos em áreas da minha vida que eu tinha grande deficiência, e nesses momentos a sós com Deus, Deus foi trabalhando. E se eu fosse você, eu me interessaria um pouco mais por esse dom, tá bom? É um conselho pastoral, um conselho de irmão, de amigo. Se você já tem esse dom, peça a Deus sabedoria e use-o da forma correta para a sua própria edificação. Aí nesse mover do metafísico,
Porque o crente precisa e deve viver o sobrenatural, tá bom? A vida cristã não é só blá blá blá. Não é só conhecimento teórico. Não, nós temos que viver a prática. Mas os crentes de Corintos estão nesse frenesi, sabe? E pensam que a vida cristã resume-se apenas nisso, quando não é. O que é que Paulo quer deixar claro para os crentes de Corintos e para nós outros aqui nessa noite? O que ele quer nos esclarecer? O que Paulo quer nos ensinar? A primeira coisa que Paulo vai nos ensinar é que a igreja, ela não é um clube que está em busca de novos sócios. Não é. Paulo vai nos ensinar que a igreja, muito menos, é um barzinho do bairro onde a vizinhança se reúne. Em todas as cartas de Paulo, Paulo vai deixar claro que a igreja não é um centro comunitário onde se realiza festas, não é um clube de campo para as massas e muito menos um comitê político. Porque tudo isso, se você ler as cartas, você vai entender o que eu estou falando. Ao contrário, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Não, era para ter ouvido pelo menos um glória a Deus e um aleluia. Eu vou repetir, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Obviamente você sabe que eu não estou falando do prédio. Você está entendendo que eu não estou falando do CNPJ. O único alvo da igreja, o legítimo alvo da igreja, é o aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4:12. Para quê? Para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Para que servem as reuniões da igreja? Servem para duas coisas: adoração e instrução. Ah, meu irmão, vou repetir. Para que nós nos reunimos aqui? E para que os demais irmãos das outras comunidades, das outras placas distintas, que são mais de 45 mil no país, qual deveria ser o intuito dos crentes se reunirem em um prédio ou em qualquer outro lugar que não seja um prédio? Enfim, para que essa reunião? Biblicamente, com dois objetivos: adoração a Deus e instrução. Você adora e aqui você aprende o Evangelho. Você aprende sobre Cristo, os seus ensinamentos, e na proporção que você aprende, você os absorve, e o Espírito Santo vai lhe auxiliar na praticidade do que você aprendeu. Isso de forma inteligente, com seu raciocínio. Mas tem gente que pensa que o culto é para você rolar, pular, ver anjo, ver arcanjo, ver espada de fogo, ver tapete, receber chave de carro, de apartamento, ter os seus problemas psíquicos, conjugais, emocionais, financeiros, almáticos, resolvidos, solucionados. Deus lhe dá isso, Deus lhe dá aquilo. Parece que as pessoas vêm para um culto e Deus ordena uma milícia de anjo com bandeja, e na bandeja tem chave de carro, tem chave de apartamento, tem bisturi para fazer cirurgia, tem advogado para assinar causa, isso e aquilo, e não é. Igreja não é para isso.
E a adoração prestada em um culto congregacional também não pode ser uma adoração burra, esquizofrênica, do tipo: pulei, saltei, rodei, vi anjo, vi tapete de fogo. E a mensagem? Nem lembro. Para mim, se não tivesse mensagem, nem precisava. O que eu sentir, o que eu receber. Não recebeu? Nada. Porque o que edifica a igreja não é os dons espirituais. O que edifica a igreja não é os pulos. O que edifica a igreja não é o frenesi. O que edifica a igreja não é um emocionalismo aflorado. O que edifica a igreja é a exposição clara, concisa, bíblica, cristocêntrica, escriturística da palavra. O que edifica a igreja é o evangelho de Cristo e os seus preciosos ensinamentos. Isso é igreja. O resto é balela. Simples. Eu fui em uma igreja na cidade de Camaçari. Quando eu cheguei lá, eu já estranhei um pouco. Nada contra a cor branco, nada. Mas eu estranhei. Toda branca. Fora as cadeiras que já eram brancas. Todo mundo vestido de branco. A igreja era pastoreada pelo pastor e a mãe dele, que também estavam de vestidos brancos. Eu achei aquilo meio que inusitado e atípico. Mas enfim, preguei a palavra, pus a palavra. Aí eles disseram como se dissessem assim: cadê o movimento? Cadê o movimento? Preguei uns 40 minutos, suei até a alma, porque o som também não me ajudou. E eu vi que eles ficaram insatisfeitos, como se dissesse: agora a gente vai começar a fazer o que de fato a gente veio aqui para fazer. Eu sentei e a banda começou. O atabaque, o triângulo, os corinhos de fogo. E eu começou a empilhar as cadeiras. E eu disse: meu Deus, o que eu vim fazer nesse lugar? Enquanto eles pulavam, rodavam, viam anjos, arcanjos, serafins, querubins, surubins. E eu dizia: Deus, toca nesse povo para eles terminar logo, eu quero ir embora para casa. O culto da esquizofrenia, do metafísico, que não edifica, não consola e não exorta. Por muito menos, Paulo chamou de desordem. Por muito menos, Paulo chamou de um culto sem inteligência, sem foco, sem meta. Mas a igreja de Coríntios precisa entender e precisa ser conscientizada. Ela precisa cair na real do que de fato é a vida cristã. Olhe para quem está do seu lado carinhosa e respeitosamente e pergunte para ele assim: o que de fato é a vida cristã? Diga: a vida cristã. Diga: a vida cristã é simples. É viver Cristo e o seu evangelho. Simples, irmão. Eu venho pregando aqui há quase 11 anos, Alessandro, que a vida cristã, a caminhada com Deus, ela é simples. Você já me ouviu falar aqui, tem anos que eu venho falando que Jesus não criou o cristianismo. O cristianismo ele é muito mais constantiniano do que cristocêntrico. Quem deformou o formato da simplicidade da igreja foi Constantino. O concílio de Nicéia foi em 303. Foi uma lástima. Eu já disse a você, vou repetir isso a vida inteira enquanto eu tiver vida. Ninguém mais do que Constantino foi mais usado pelo diabo para tirar a simplicidade e a pureza da igreja. Pastor, e essa questão desse modelo, desse formato de culto pentecostal? Você já teve a curiosidade de saber? Vai estudar que você vai entender. Como é que a igreja tomou essa forma? Qual forma?
Qual forma? A forma que eu, o pregador, ou eu, o cantor, ou vocês, o ministério de louvor, são responsáveis de ter que fazer a igreja pegar fogo. Isso não é evangelho, irmão. Isso não é evangelho nunca, nem aqui, nem ali, nem acolá. Estuda depois sobre o movimento montanismo, de montano. Ele e mais duas profetisas. Estuda depois, por favor. Dá uma passada e coloca montanismo no Google. Coloca no YouTube. Você vai se escandalizar. Olhe para mim. Sabe por quê? Atos dos Apóstolos 2, o cumprimento do dia de Pentecostes. Sim? Agora, o que chamam de o novo mover do Pentecoste, que aconteceu na rua Bonnie Bray, número 12, e depois foi para a rua Azusa com o pregador caolho, a saber, o William Seymour. Irmão, escute isso está sendo gravado, isso aqui pode deixar, não tem problema não, escute. Se o William Seymour e a igreja da rua Azusa soubesse desse movimento que o pentecostalismo faz hoje, eles mandavam parar, Alessandra. Porque esse movimento não tem raiz com o movimento da rua Azusa, não. Ah, tá, mas como Daniel Berg e o Navig chegaram em Belém do Pará, beleza, é fruto, eles vieram do movimento. Mas o movimento do pentecostalismo hoje é muito estranho e distinto do que aconteceu na rua Azusa. Olha para cá, Você já foi ensinado? Eu acho que sim. Não precisa responder. Que assim, o que eu faço para receber o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas? Aí o pregador fala, vai dando glória. Quanto mais glória a Deus você dá mais alto, aí você vai embolando, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória, 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 glória. Daqui a pouco você não consegue mais falar em glória a Deus, aleluia, a língua já embolou. Está batizado. Batizou 1, batizou 2, 3, 15, 50, 100, 200, 300. Na rua Azusa tinha um quarto de oração, onde os crentes que nunca tinham falado em línguas estranhas até então, iam para lá para orar. E tinha uma placa em letras bem visíveis na porta do quartinho de oração. E o que estava escrito lá? Muita gente aqui sabe. O que estava escrito lá? Ore em silêncio. Porque o Espírito Santo não precisa disso. Não precisa. Eu falo assim porque eu já fui do movimento. Porque assim, Paulo disse, quando eu era menino eu fazia, sentia, agia. Irmão, eu orava, Alessandra, isso há 18, 20 anos atrás. Eu orava na sede da Assembleia de Deus. Quem estava na retaguarda ouvia. Tudo bem, Deus entendia. Era o tempo da fé, aquela fé fresquinha, top. Eu tenho saudades. Tanto é que quando eu ainda vou no monte, de vez em quando, eu ainda relembro esses dias. Umas doideiras que você não vai entender nunca e nem precisa. Eu fui orar no monte esses dias. Cheguei numa campina assim, arrumei um lugar para orar. Desliguei a lanterna do celular. Não, quando eu vi, acho que já tinha andado uns 2 ou 3 quilômetros no meio dessa campina. Quando eu cheguei em casa, eu estava parecendo um tição, todo preto. Acho que tocaram fogo lá na serra. E eu andando naquela correria, falando com Deus. Cheguei todo pintado, todo riscado de carvão. Mas tem coisas que você vai aprendendo. Tem coisas que dá para fazer aqui. Tem coisas que não há necessidade de ser feita aqui. Por aí vai. Isso é equilíbrio, maturidade. Diga comigo, a vida cristã não é uma farsa. Diga, a vida cristã
não é uma novela, não é um modo de vida lendário, nem tampouco uma ilusão. Diga, não é momentos de frenesi, euforia. A vida cristã é viver Cristo e o seu evangelho. Aí quando Paulo, depois que ele fala do amor, enfatiza o amor, ele vai deixar claro para aquela comunidade as coisas mais importantes que eu e você temos que prezar. Fique em pé, por favor. Que eu e você temos que lutar para viver. Paulo disse: a fé, a esperança e o amor. Diga comigo: fé, esperança e amor. Primeira coisa que eu acho interessante acerca da fé, eu estou caminhando para o fim, é que a fé, ela vem. Diga comigo: a fé é algo que vem. Mas ela não vem de qualquer jeito. Como que a fé vem até nós? Paulo responde em Romanos 10:17. Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É interessante que quando se trata de fé, a fé autêntica, a fé que Deus aprova, ela vem pela palavra. Na festa dos tabernáculos, em João 7, versículo 38, Jesus disse: quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A fé vem, agora ela vem pela palavra. A forma autêntica de se crer em Deus é crer pelas Escrituras. É por isso que Jesus diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Jesus está pregando no meio de uma multidão e vem uma mulher correndo e diz para Jesus assim: Jesus, bem-aventurados os seios que te amamentaram. Olha ali a mariolatria, Alessandro, entrando em cena pela primeira vez. A mulher disse: bem-aventurado os peitos, os seios que tu mamou. Aí se fosse hoje, se fosse eu dizia assim: vigia, varoa. Tá doida? Jesus disse: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. A fé vem pelas Escrituras. Bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras de Deus e aguardam e a praticam. A fé, ela é tão interessante que ela é um dom de Deus. Efésios 2:8. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia que Ele existe, que Ele é o recompensador, o galardoador daqueles que o buscam. A fé é tão interessante que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Jesus, falando da parábola da mulher viúva que importunava o juiz iníquo em uma cidade, ele diz: porventura, Lucas 18:8, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Paulo diz que nós precisamos crescer de fé em fé e de glória em glória. Diga: Senhor, aumenta a minha fé. E é tão importante que quando você pedir para Deus aumentar essa sua fé, ela vai atuar em um campo interessante que os discípulos ficaram escandalizados. Tanto é que quando os discípulos dizem: Senhor, aumenta-nos a fé, para que foi? Para quê? Diga comigo: para perdoar os nossos ofensores.
Jesus disse: vocês devem perdoar não é só 7 vezes num dia, mas 70 vezes 7. Aí os discípulos disseram: Senhor, a gente não tem fé para suportar um troço desse não. Diga comigo: quando eu tiver uma grande fé, eu vou liberar grandes perdões. Só quem tem uma grande fé tem um coração grande para perdoar. Paulo disse: a fé. Depois ele diz: a esperança. Eu não preciso nem falar tanto. O proverbista disse que a esperança demorada enfraquece os ossos. Mas Davi diz: eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 27:14 diz assim: anima-te, espera no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. Os jovens e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espera, ó minha alma, no Senhor. Para que esperar em Deus? A Bíblia diz: aqueles que nele têm essa esperança. Que esperança? A esperança da sua volta. Purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. A nossa maior esperança não é um carro novo, não é uma fazenda nova, nem tampouco um celular novo. A nossa maior esperança é o Cristo voltando em glória, poder e majestade, surgindo nas nuvens do céu, e a noiva do Cordeiro subindo de encontro a ele. E quando chega à frente aos portões celestiais, ouvirmos a voz do nosso amado: sobre o muito, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a nossa maior esperança. A fé é importante, a esperança é necessária, mas Paulo disse: a maior de todas é o amor. E se eu soubesse cantar, eu cantaria: o amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é paz, o amor é mais, o amor é vida. É esse Paulo que fala do amor em 1 Coríntios 13 e o enfatiza de forma tão gloriosa. Eu não preciso falar muito sobre o amor. 1 João 4, versículo 8 diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você sabe o quanto nós precisamos amar. Em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, o nosso semelhante. Isso faz parte das almas perdidas que estão caminhando a passos largos para o inferno também. Eu preciso amar você. Eu preciso amar o meu Deus. Eu preciso amar as Escrituras. Eu preciso amar os pecadores. Eu preciso amar a vinda do Senhor. Quando Paulo está prestes a ser morto na Via Ostia, em Roma, pela espada afiada de Nero, ele escreve ao jovem pastor Timóteo, a quem ele chamava de meu filho na fé. Na primeira carta de Timóteo, a Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo diz assim: Timóteo, eu já estou sendo oferecido como sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 8. E desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Feche os seus olhos.